Primeiro, a proposta do Sr. Inspetor-Geral desafia-nos a ver novos paradigmas sociais. Eu acho que é um desafio importante, mas como sindicalista não posso deixar de colocar algumas observações prévias para situar o que queremos e o que podemos fazer. É que nós, antes de observarmos as questões inerentes aos novos paradigmas sociais, temos que analisar quais são os paradigmas dominantes neste momento. E ai da sociedade se não recompõe paradigmas no âmbito da economia e se não recompõe conceitos, desde logo no espaço da economia e, em particular, em relação a uma questão central que é o emprego. E, portanto, nós estamos desafiados a criar emprego e queremos dizer, é possível criar emprego, é indispensável criar emprego, emprego com direitos, emprego com fatores de segurança e de estabilidade, independentemente da alteração do cenário em que se estrutura e se presta o emprego. O conceito de emprego tem que ser recentrado, integrado numa lógica que é a produção material de bens e serviços úteis ao desenvolvimento da sociedade e não numa perspectiva apenas de instrumento para a acumulação da riqueza o mais rapidamente possível à custa de tudo e apenas a favor de alguns, que é isso que tem predominado no conceito de emprego. Temos que olhar as grandes mudanças que estão na sociedade, e elas são estruturais, organizacionais, comunicacionais, de todo o tipo, de formas de prestação de trabalho, mas há algumas mudanças que não são suficientemente trabalhadas e que são mais intrínsecas ao ser humano, e não me canso de dizer isso. Nós estamos perante desafios enormes decorrentes do aumento da esperança de vida, dos processos migratórios integrados em mudanças demográficas complexas ou vice-versa, do aumento quantitativo e qualitativo das mulheres no trabalho, que tem que revolucionar um conjunto de mecanismos e formas de olharmos a prestação do trabalho e também as exigências novas da aprendizagem ao longo da vida, que sempre foi necessário ao longo da sociedade humana, mas que hoje tem novos contextos. Portanto, era isto que eu queria pôr em relevo, dizendo há novos paradigmas para a economia que se impõem nas relações de trabalho, permitam-me esta vontade, mas como disse, eu acho que estou perante um coletivo de muita importância na sociedade portuguesa. Nós não podemos sujeitar as relações de trabalho meramente aos paradigmas da economia. As relações de trabalho e o trabalho são concomitantemente económicas, sociais, culturais e políticas. E não é possível responder como até hoje se tem respondido, porque aí atrofiamos, ainda por cima, numa visão da economia marcadamente neoliberal. Terceiro aspecto é o combate à precariedade. É preciso reconstruir e criar novos fatores de estabilidade e segurança. Consciência de que as precariedades e as inseguranças são demolidoras na organização da sociedade em todos os aspectos. Um quarto aspecto é o dos paradigmas organizacionais no mundo do trabalho. Deixo apenas, e já me estou a alongar, 4 referências muito curtas sobre esta questão. É que há para nós 4 problemas fundamentais que é possível encarar. O primeiro é restabelecer-se equilíbrio de poderes entre as partes na definição das condições da prestação de trabalho. Porque o problema não é se o trabalho é mais ou menos flexível em determinado contexto, é em que condições de igualdade se estabelecem as relações. O segundo é a relação entre a existência de um posto de trabalho e o vínculo de trabalho associado a esse posto de trabalho. Invoca-se a volatilidade dos postos de trabalho quando nós vemos a precariedade contínua sobre um mesmo posto de trabalho. Isto vai ter que ser revisto. Terceiro, é a definição clara das exigências para a ocupação de um posto de trabalho ser feita e não se encontrar o trabalhador mais apropriado numa lógica apenas de gastar menos para ocupar o posto de trabalho. E o quarto aspecto é a efetividade da lei. Uma quinta questão que aqui queria referir e que também tem a ver com os paradigmas organizacionais no mundo do trabalho,
é o que pode e deve ser a Inspeção-Geral de Trabalho. Nós pensamos que na sociedade atual, quando falamos de inovação, falamos quase só de inovação tecnológica e, em regra, até de uma forma amputada. A inovação que transforma, em última instância, é a inovação social. É preciso falar de inovação social. Eu acho que a ACT, a Inspeção de Trabalho e todos os serviços ligados à ACT têm que ser estruturadas debaixo desta lógica. Nós precisamos, e está aqui um corpo importante, para intervir, dando uma outra dinâmica de mudança social. E também devem ser impulsionadores dessa necessidade de inovação social. Um segundo grupo de questões que vou deixar telegráfico é, debaixo desta ideia, nós precisamos de uma Inspeção-Geral de Trabalho forte. E permitam-me deixar 5 tópicos quanto a isso. Primeiro, a existência de meios humanos, materiais, jurídicos necessários. Segundo, uma autonomia efetiva. Não está em causa a dependência orgânica, etc., da ACT em relação à estrutura do governo. Mas cometem erros crassos, prejudiciais, profundamente prejudiciais à sociedade. As práticas governativas confundem essa dependência orgânica com a imposição de formas de atuação apenas para servir objetivos momentâneos de governação. É preciso, repito, autonomia. Terceiro, é preciso visibilidade na ação da inspeção. Isso ajuda à consciencialização. E ligado a este terceiro aspecto, um quarto, que é intervenções dirigidas em aspectos que são sensíveis, que podem ser exemplares. E aqui está um dos sentidos mais fortes de estruturação da inovação social. É preciso que esses casos sejam realçados, tenham impacto. E a quinta questão é o reforço da atenção aos mais desprotegidos. Digamos, nós estamos de acordo, de uma missão que seja fiscalizadora com toda a pedagogia, mas que não fique por aí, que tenha ação e, portanto, que seja sancionatória. E pensamos que neste momento há desequilíbrios. A crise convoca o aprofundamento desses desequilíbrios. E a crise também provoca uma outra coisa, que é a fragilização dos que já estão mais frágeis. E achamos que é preciso dar muita atenção a isto. Permitam-me ainda dizer que, em relação à inspeção, é preciso ter presente que a presença dos trabalhadores e dos seus representantes no acompanhamento de toda a ação não pode ser desequilibrada em relação à presença patronal. A questão das presenças, dos representantes dos trabalhadores, das formas de informação, vocês sabem o que é a delicadeza destes problemas. Depois, o objeto da fiscalização, do nosso ponto de vista, tem que ser objetivo. Se há uma abordagem de uma situação de uma empresa que propicia observar problemas que não estavam enunciados a partir deles, não podem ser postos de lado. É muito importante centrar nas obrigações das entidades patronais, mas também não chega, ou seja, há direitos dos trabalhadores em toda a sua dimensão que não podem ser secundarizados. E isto levava-nos a outras considerações sobre aspectos formalistas, etc. Sobre isso temos tempo de ir conversando. Aliás, já manifestamos essa disposição ao Sr. Inspetor-Geral e esperamos chamar a atenção com mais objetividade a alguns dos problemas com que deparamos todos os dias.